Olá a todos, vamos começar mais um vídeo do canal Support Bytes. Gostaria de pedir a todos que se inscrevam no meu canal e deem um like no meu vídeo, dessa forma estará ajudando o canal a crescer e assim poderei postar mais vídeos desse tipo. Hoje vamos falar sobre o megômetro, instrumento de teste de resistência de isolação muito utilizado na área de manutenção industrial. Trarei curiosidades e passarei passo a passo de como utilizar este instrumento tão importante na área de manutenção industrial elétrica, pois ele pode ajudar a prever vários fatores de riscos e desgaste nos equipamentos. Então vamos começar. Criação e princípio de funcionamento. Vocês sabiam? O megômetro foi criado na Inglaterra em 1904 por James Beadle e utilizado na América a partir de 1910. Ao longo dos anos, foi honrado como um dos instrumentos mais eficientes nos testes de avaliação de isolação de equipamentos elétricos. Seu princípio de funcionamento consiste em geração e aplicação de uma tensão que pode variar de 500 volts até 15.000 volts em um equipamento, fazendo então a leitura do fluxo de corrente entre duas partes do equipamento que será medido, por exemplo, a carcaça de um motor e seu bobinado. O megômetro é fundamentalmente um ohmímetro de ímã permanente e bobinas cruzadas, de forma que as leituras são precisas e independentes da tensão de alimentação. Ou seja, ele gera uma tensão de teste independente da sua tensão de alimentação, assim tendo leituras precisas. Para que serve? O megômetro é um instrumento de medição utilizado para medir a isolação de uma variedade de equipamentos elétricos como motores, transformadores, isoladores, disjuntores e etc. Ele mede valores elevados de resistências elétricas, onde o ohmímetro não consegue medir. Ao contrário do multímetro com escala de ohmímetro que utiliza apenas uma pilha de 9 volts, o megômetro produz uma alta tensão para vencer a grande resistência do componente e determinar pela corrente produzida o quanto vale a resistência do componente medido. Um exemplo é, se um motor elétrico de qualquer instalação esteja parado desligado durante um período prolongado, 2 dias por exemplo, onde o mesmo esteja sujeito às intempéries do tempo, faça-se o teste para verificar o nível de umidade no interior do motor, entre enrolamento e carcaça, ou seja, o nível de isolação interna do motor. Com esta leitura o profissional pode avaliar se o motor pode ser ativado ou ligado ou precisará ir para a estufa para secar a umidade. Usando um megômetro, desconecte a alimentação elétrica dos fios ou circuitos, para não existir assim qualquer tensão. Esta é uma etapa muito importante para sua segurança e não danificar o aparelho. O mesmo serve para os motores, que também devem ter todos os fios de alimentação desligados. Antes de desconectar os cabos ou barramentos, verificar a ausência de tensão com o detector de tensão ou multímetro se for baixa tensão. Também devemos observar se a fonte está devidamente bloqueada e aterrada se for o caso. É muito importante fazer a limpeza do equipamento, pois impurezas podem reduzir a isolação do equipamento. Vamos à ligação e operação do aparelho. Conecte o cabo AR do megômetro à carcaça do equipamento elétrico. Exemplo, caso pretenda fazer o teste de resistência em motores, este cabo será ligado à estrutura de metal do motor. Conecte o cabo LAN do megômetro a uma das extremidades em que o equipamento elétrico recebe a tensão de alimentação. Veja também que a outra extremidade do cabo a ser testado deverá estar ao ar livre ou coberto com fita isoladora. Conecte o cabo guarde do megômetro ao fio terra do sistema elétrico, para escoar qualquer fuga elétrica e proteger o equipamento e o operador. Ligue o megômetro. O teste deve levar cerca de 1 minuto, é o recomendado pelos fabricantes e procedimento das empresas de manutenção. Faça análise da resistência de isolamento. Calcula-se tensão do equipamento vezes 1 kV mais 1 MHz, logo em um equipamento de 500 volts. Se o valor da leitura da resistência for inferior a 1,5 MHz, pode indicar a existência de algum problema no equipamento medido. E se for uma leitura maior que 1 GHz, a resistência de isolamento está perfeita. Situações que podem comprometer a leitura. Contudo, há algumas situações que podem comprometer a leitura. Temperatura, umidade, estado da superfície, magnitude da tensão contínua de ensaio, carga residual no enrolamento,
Duração da aplicação da tensão de modo inadequado. Então devemos observar esses fatores na hora de realizar o teste. Lembre-se de usar um termoigômetro para anotar a temperatura e a umidade na hora do teste. Você utiliza com frequência este aparelho na sua rotina? Deixe o seu comentário. Dicas do técnico. Como saber se o megômetro está medindo corretamente? Basicamente vocês vão colocar o megômetro na menor escala de tensão, ligar e encostar uma ponta na outra. Se girar, no caso do megômetro analógico, o ponteiro irá defragar para o zero, significa que ele está fazendo medições, pois às vezes na hora do teste podemos ver fim de escala ou leitura próximo ao fim de escala e acha que está medindo corretamente, mas na verdade é uma medição incorreta. Outra sugestão é verificar sempre se a bateria está carregada ou acima de 70% é o ideal. Indícios que a bateria possa estar descarregada são quando os valores oscilam demais na hora do teste. Obrigado por assistir a meu vídeo e não se esqueça de dar um like e se inscrever no meu canal. Você pode também comentar sobre meu vídeo e dar ideias sobre instrumentos ou equipamentos que eu possa fazer vídeo. Pode também clicar no sininho e receber notificações quando eu postar mais vídeos. Até a próxima.